Olá, graça e paz a você que acompanha o canal Acessando a Graça pela Fé. Mais uma vez nós estamos aqui para dar sequência a esse propósito que Deus colocou em nosso coração de trazer mensagens abordando o aspecto prático da vida cristã. E quem nos acompanha sabe que nós estamos seguindo uma série de mensagens sobre a vida pela fé. Falamos sobre os inimigos da fé e começamos uma série de mensagens sobre o crescimento da fé. Então, segue vendo esse vídeo que depois da vinheta nós vamos continuar ministrando aquilo que Deus colocou em nosso coração. Glória a Deus. No nosso último vídeo, nós vemos que para o crescimento da fé, o princípio básico para o crescimento da fé é o conhecimento da palavra de Deus e viver esse conhecimento por meio de um relacionamento fino, estreito com a palavra de Deus, de forma que a Bíblia diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Nesse vídeo de hoje, dando continuidade a essa série, eu quero trazer uma sinalização de que se nós tivermos a informação da palavra, se nós tivermos o conhecimento da palavra, mas não tivermos a prontidão de praticá-la, fatalmente nós vamos entrar em frustração e o propósito de fazer a fé crescer não vai acontecer. Tiago deixa isso muito claro aqui no capítulo 1 da sua epístola. A partir do versículo 22 ele diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade, persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Então o vídeo de hoje, abordando o crescimento da fé, nós queremos falar sobre a prática da palavra, praticando a fé. É praticando a fé que nós vamos fazer essa fé crescer. Como todo princípio natural que nós vemos para o crescimento, observa-se o tempo e o exercício, bem assim é com a prática da palavra. Jesus, ele, como um bom mestre, como um bom professor que foi, ele teve o cuidado de ensinar para os seus discípulos o mecanismo do crescimento da fé. Aqui em Lucas, no capítulo 17, no versículo 5, tem a seguinte narrativa: disseram então os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: desarraiga-te e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. O contexto desse texto é exatamente Jesus falando sobre a necessidade de perdoarmos, de exercitar o perdão. E quando Jesus fala que é necessário 70 vezes 7, os discípulos se veem numa condição aquém disso, e eles dizem: Senhor, quase como quem diz, nós não vamos dar conta dessa exigência. Ele diz: Senhor, aumenta-nos a fé. E até hoje algumas pessoas pensam no seio da igreja que a fé ela pode ser aumentada por meio de você pedir a Deus, porque aqui os discípulos pediram. Mas você não vê uma resposta positiva da parte de Jesus a esse pedido dos discípulos que aumentasse a sua fé. Pelo contrário, Jesus passa então a ensiná-los um princípio. Ele passa a dizer: se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: desarraiga-te e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. É interessante observar aqui que na instrução de Jesus aos discípulos, ele diz: se tiveres fé como um grão de mostarda. Algumas Bíblias, inclusive uma das que eu uso, a versão NVI, diz: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, lá em Mateus 17. Eu acredito que na verdade a fé do tamanho de um grão de mostarda não representa, não fala exatamente aquilo que Jesus gostaria de ensinar, porque a Bíblia diz que o grão de mostarda é a menor das sementes. E se há uma fé tão pequena como um grão de mostarda resolvesse os problemas nossos que nós precisamos, o próprio Jesus não elogiaria a grande fé de alguns e também não repreenderia a pequena fé de outros. Então eu quero deixar muito claro, essa é a ênfase desse vídeo nosso essa semana, que o princípio bíblico para o crescimento da fé é que a minha e a sua fé, ela seja como um grão de mostarda. O que isso quer dizer, pastor? Explicando em Marcos, no capítulo 4, o próprio Jesus diz: é como um grão de mostarda que, quando se semeia, é a menor de todas as sementes que há na terra. O versículo 32 diz: mas tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos, de tal modo que as aves do céu podem aninhar-se à sua sombra.
Acho que você já está entendendo qual é o princípio aqui, quando Jesus disse aos discípulos em resposta do pedido de aumentar a fé, que eles deviam ter fé do tamanho, que eles deviam ter fé como um grão de mostarda. Jesus estava falando sobre semelhança e não sobre proporção. Quando ele disse como um grão de mostarda, ele estava dizendo, pode até ser que a sua fé seja pequena hoje, mas a semelhança do grão de mostarda, se ela for semeada, ela vai crescer. Ela pode ser a menor das sementes, mas se ela for plantada, exercitada, ela vai se transformar na maior das hortaliças. Nesse segundo vídeo eu quero deixar de forma muito simples para você que o segundo princípio, depois do conhecimento e do relacionamento básico fino com a palavra, nós precisamos praticar essa fé, nós precisamos exercitar a fé. E assim como nós temos aprendido nos outros vídeos, nós já recebemos uma medida de fé, nós aprendemos também que essa fé ela aumenta pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e o crescimento dessa fé, efetivamente falando agora, vai acontecer à medida que eu e você usamos a fé que nós já temos. Amém? A ilustração bíblica fala de montes. A ilustração bíblica fala de amoreiras se arrancando e atirando-se no mar, mas trazendo para a nossa realidade, são as circunstâncias que se levantam, são os problemas que se levantam, e às vezes nós vemos pessoas até eufóricas, animadas no seio da igreja, querendo resultados da sua fé, e elas querem orar pelos enfermos, elas querem até orar pelos mortos para que eles ressuscitem, e isso é sem dúvida um caminho de frustração para aqueles que não exercitam a sua fé. Digo, se eu e você não exercitarmos aquilo que temos, a fé que recebemos em pequenas coisas, nós não vamos ter êxito nas grandes coisas, porque esse é o princípio bíblico. Fé como um grão de mostarda, quer dizer que mesmo sendo pequeno, exercitada, plantada, virá a ser a maior das hortaliças. Quais são os montes que você lida hoje? São enfermidades simples, são problemas financeiros, são problemas afetivos, um ente querido que não é convertido, são N's as razões pelas quais nós podemos apresentar a Deus como sendo montes, dificuldades. Eu quero dizer, são nessas coisas que eu e você precisamos começar a aplicar a fé que temos. O crescimento da fé, como todas as outras coisas, vai se dar por meio do exercício. O Tiago disse de forma muito clara no seu livro que aquele que não pratica a palavra é como alguém que se olha no espelho e logo esquece da sua face. E pelo contrário, ele também diz que aquele que pratica se torna operoso, se torna frutífero. Então eu e você já recebemos uma medida de fé, eu e você já entendemos que o relacionamento fino, estreito com essa palavra vai fazer essa fé crescer, porque é necessário que eu e você conheçamos a vontade de Deus para que a fé para que possamos aplicar fé naquela área onde nós temos necessidade. E hoje eu quero te dizer de forma muito clara que uma das formas de fazer a nossa fé crescer é exercitando, é praticando aquilo que nós já temos. Eu, como líder, estou sempre pronto a atender os pedidos, as ligações que me fazem. Pastor, ore por mim, ore pelos meus familiares. Claro, essa é a nossa função, a gente nunca vai deixar de fazer isso, mas eu quero desafiar você a andar na fé que você tem. Não pense que nós estamos fugindo das nossas responsabilidades, mas Jesus, em dado momento, ele estava no barco e os discípulos estavam com ele, e levantou-se uma grande tempestade. E no afã daquela tempestade, eles ficaram tão apavorados porque Jesus dormia. E eles viam em Jesus a sua única salvação. Eles viam em Jesus o único capaz de mudar aquele quadro. De fato que foram lá e o acordaram. E quando eles acordaram Jesus, prontamente ele foi, repreendeu o vento, mandou que o mar se calasse, se acalmasse. Mas em seguida ele fez uma declaração que foi chocante para os discípulos. Ele disse: por que vocês são tão tímidos? Ainda não tendes fé? Jesus não fez menção do tamanho das ondas, Jesus não fez menção do barulho do vento, Jesus não fez sequer menção do perigo de vida que eles corriam. O que Jesus quis deixar ali claro naquela declaração é que vocês podem fazer isso, vocês têm andado comigo, vocês têm me visto agir e me mover por fé, e essa mesma fé vocês têm. E a resposta de Jesus é: vocês deviam ter feito isso que eu fiz. Eles ficaram assustados: quem é esse? Que até o mar, o vento lhe obedece. Mas não era esse tipo de resposta que Jesus queria tirar, explorar no bom sentido da palavra deles, mas pelo contrário, Jesus queria que eles se movessem na fé que eles já tinham recebido. Quando ele disse vocês são tão tímidos, ele estava dizendo você podia se mover naquilo. Então me perdoe o trocadilho de palavra, mas eu vou dizer, o problema nem sempre é o problema.
O problema muitas vezes é como nós reagimos ao problema. O problema muitas vezes é como nós sucumbimos às circunstâncias, às dificuldades. Então Deus deu a mim e a você a capacidade de andar altaneiramente, de andar sobre os problemas. Não tem nenhum texto na Bíblia que garanta a mim e a você que nós não vamos viver dificuldades. Pelo contrário, a Bíblia afirma de forma muito clara que isso é inerente a esse mundo, é inerente à minha vida e à sua. Não tem nenhum texto na Bíblia que diga que ser mais que vencedor é viver sem lidar com nenhum tipo de circunstância. Isso não é bíblico, isso não é verdadeiro. Agora existem textos na Bíblia que dizem todas as coisas nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Tem textos na Bíblia de forma muito clara que diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Tem textos na Bíblia que diz que eu e você podemos andar vitoriosamente em Cristo. Isso deixa implícita a existência de circunstâncias, deixa implícita a existência de problemas, de montes, mas Deus capacitou a mim e a você para viver pela fé que nós temos. Então não espera para amanhã, não espera problemas grandes, comece a exercitar a fé que você tem nas circunstâncias simples que tem se levantado, e esse de degrau em degrau, esse de fé em fé vai te levar a um patamar de conquistas mais altas em Deus. Então como fazer a sua fé crescer? Praticando a fé que você já tem. Isso era o que eu tinha para falar com você através desse vídeo. Guarda essas palavras no seu coração, guarda no sentido de praticá-las quando for necessário, amém? Então se você gostou desse vídeo, se você foi abençoado com essas verdades, deixa o teu like aí, compartilha para que outras pessoas também sejam alcançadas, e se você não é inscrito no canal, se inscreve, que de acordo com a direção de Deus nós vamos dar continuidade, estar sempre trazendo para você palavras no aspecto prático para abençoar a sua vida, amém? Um abraço, até o próximo vídeo, sejam abençoados na prática da palavra.